Nasdaq, bola de cristal para o futuro. Bom, galera, vamos voltar no tempo, back to the future, né? Vamos voltar no tempo para 2001 e 2002 para a gente falar uma coisinha. Vamos ver as recessões, qual é a média da recessão, quanto tempo tem durado, qual é o tamanho que tem a questão aí no PIB, tanto os Estados Unidos como na União Europeia, é interessante. Falar um pouquinho do Mark Twain, mas ligado ao Nasdaq, né? Mark Twain é um escritor, foi um escritor e um humorista, tá? Norte-americano, muito interessante, ele tem várias frases, mas uma frasinha é muito utilizada no mercado pra gente, pelas pessoas que entendem realmente, né? Vamos dar uma olhadela no gráfico, como sempre, e vamos concluir a nossa abertura. Então, bora lá. Galera, a matéria de investimento de hoje eu trouxe, ela usa um pouco de conceitos fundamentalistas, análises técnicas, intermercado e macroeconomia. Lembrando, uma tese não significa que vai dar certo, uma tese é quando a gente reúne verdades, fatos, analisa, projeta algumas coisas e toma decisões baseadas nisso, certo? Pode dar ruim, pode dar bom, vamos ver o que vai dar. Então, caindo para dentro aqui. Galera, voltei no tempo, nós voltamos no tempo aqui para 2011, né? Desculpa, 2001, 11 de setembro de 2001, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas, galera, olha só. Parou a economia americana. Os consumidores compravam menos e as empresas diminuíram a produção. Expectativas ruins da economia. Pegaram algumas coisas? Tá. Só que era uma coisinha diferente, né? Lembra que eu falei aqui do Alan Greenspan, que o homem que quebrou o Brasil? Bom, pois é, tá, olha cá, volta aqui comigo, tá? Mesmo o PIB não registrando dos Estados Unidos taxas negativas, ele classificou como recessão. Então vocês olhem que muitas vezes os conceitos, mesmo que são econômicos, variam. Então, tomem cuidado. Só que naquele tempo lá, a gente tinha uma taxa de juros, aquela coisa, ele manteve taxas baixas. Tema para você. Marco, eu tô aqui para aprender um tema, então vem comigo que eu vou explicar, mas caso você quiser fazer o PIB mundial, qual era naquela época o PIB dos Estados Unidos e o que aconteceu com o PIB do Brasil também, a gente tem uma coisa. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que a gente tenha aí alguma coisa parecida nesses anos vindouros. Bom, vamos cair para dentro de recessão, né? Galera, normalmente, nas últimas recessões, nas 11 últimas recessões dos Estados Unidos, isso aí foi divulgado pelo UBS, eu peguei para nós aqui, tá? A média durou 3 trimestres, 3, 6, 9. Então, 9 meses de recessão até respirar. A gente vai ver isso na Nasdaq daqui a pouquinho também. E a média aí ficou entre menos 2 e menos 4 de queda de PIB, de destruição de produção. A máxima foi menos 10 nos Estados Unidos, enquanto nas Europa, nas últimas 3 recessões, foi uns 5 trimestres. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15 meses para recuperar. E a queda foi muito maior, tendo aí a média entre menos 4 e menos 6. Então, olha só. Dá uma dica para você. Se a gente realmente acabar entrando numa recessão, a gente tem alguns parâmetros. Marco, mas eu estou no Brasil. Então, pois é, faz aquele teminha de casa ali. Estamos falando aqui do mercado maior, porque isso vai refletir em nós também. Aí a gente cai para dentro do Mark Twain. A história não se repete, mas rima por vezes, ou por vezes rima. Pois é, né? A gente teve subprime, a gente teve Covid, a gente está tendo isso. Pois então, olha só o que eu trago para vocês aqui. E aí aqui a gente vai cair na questão da Nasdaq. Em 2002, ela teve um movimento que a gente estava vivendo, um período parecido com o que a gente está vendo agora. A Nasdaq enterrou 47,7% aproximadamente, quando a gente estava aí no período de recessão, depressão dos Estados Unidos, e as narrativas eram o fim do mundo, acabou tudo, aquela coisa, destrói, não compra, vai acabar o mundo, apocalipse total, aquela coisa só. Aí depois, a gente teve, do mesmo ponto, uma alta de 167%, podia ter continuado mais, mas só para trazer para vocês aí. E aí foi o boom das bolsas, melhor coisa do mundo é ter ações, aquela coisa toda e tudo mais. O que eu estou falando aqui, galera? Cuidado com as narrativas. Cuidado com as narrativas. O período que se aproxima, né, que se aproxima, o período que se aproxima, a gente pode lucrar e a gente vai lucrar como a gente lucrou aí no Covid, na queda, na alta, com estratégia a gente consegue aproveitar esse momento. Agora, se você tem aquela visão aí
cíclica, você sabe que a gente está entrando num ciclo mais apertado, ajustado. E isso favorece, como eu já venho mostrando para vocês há semanas aqui, alguns tipos de indústrias, outras não, alguns tipos de instrumentos financeiros, outros não. Cuidado aí. Aí, Marco, o que tu tá falando? Olha só, eu plotei, eu tenho esse software aí, mas eu vou ensinar para você fazer esse mesmo gráfico sem ter o software, tá? O 2002 e 2022, né? Basta vocês olharem o laranjinha 2022 e o azulzinha 2002. Olhem que o comportamento dos 2 anos. Olha como Mark Twain poderia ter razão. A história não se repete, mas rima. Comportamento muito parecidos, né? Por que isso? Uma das causas que poderiam estar dando realmente esse tipo de parecidez, né, de semelhança, na verdade, é que a economia é uma só. A gente analisa, né, o pessoal fica analisando gráfico na questão de índices e esquece que o índice é feito de empresas. Né? Então, o índice é um composto de empresas. Né? Então, olhem só, comportamento da Nasdaq em 2002 e em 2022. Parecido, né? Parecido. Agora, aí aqui a gente tem algumas reflexões. Será que chegou no fundo? Porque muita gente já está dizendo que chegou no fundo. Alguns ainda dizem que pode ir mais. Em 2002, tá? A gente teve uma queda brutal, aquela de 47%, que foi até outubro, até a primeira semana de outubro de 2002. Depois o mercado subiu e fechou aí com menos 37%, né? Fez subir um pouquinho aquela queda e depois, bum, bombou. Pois então, a gente está vendo já uma queda de 29%, 30% praticamente no Nasdaq. Ah, mas era um índice diferente. Sim, mas é um índice. Tá? Então a gente consegue fazer algumas comparações. É por isso que a gente utiliza índices para fazer esse tipo de comparações. A gente tem um comportamento muito semelhante. O que é isso? Aqui eu já entro numa paulada que é muito clássica. Caiu, compra. Não, amigão, não faz isso. Não faz isso. Por quê? Não é porque caiu que é bom para comprar. Porque a gente tem uma mudança de ciclo. É que nem eu tenho ensinado ao pessoal da Emitim que quem não se ligou que hoje não é o mesmo cenário do pré-pandemia, juros estão caros, financiamento estão caros, empréstimos estão caros, tudo está mais caro. Se você não mudar o seu comportamento, você vai se enterrar muito mais. Muito mais. Todo mundo já que passou dívida sabe o que eu estou falando. Tá? Então, é necessário entender a nossa vida, por isso que o jeito Emitim de explicar as coisas é o nosso dia a dia. Né? Porque a economia é a nossa economia. A economia mundial reflete a nossa economia. Se a galera continuar no oba-oba, né, vai dar ruim para essa galera. Só que essa galera do oba-oba tem feito uma coisa que eu não vi há muitos anos no mercado. A transferência de riqueza está muito rápido, muito mais rápido que o normal. Muito rápido. Porque a gente está tendo volatilidade. Aqui eu também poderia entrar a galera que reclamava que não tinha volatilidade antes, hoje está chorando porque tem volatilidade, né? Não dá, é difícil agradar gregos e troianos, né? Então olha só, se volta aqui comigo. A transferência está rápida para quem tem estratégia. Se quem tem estratégia está pegando as coisas. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de resultados. Os resultados a gente vai começar a ver as empresas divulgando resultado de novo. E aí, qual é a sua expectativa? Você acha que vem bom ou ruim? Que tipos de setores? Tudo isso a gente já falou. Só que agora a gente vai ver. Né? A gente fala antes e vê depois, né? Porque falar depois fica fácil, né? Olha só, uma das dicas para vocês aqui, quem não tem esse software é caro pra caramba, mas não é tão caro, mas é caro, né? Entra na Investing aí, baixa, põe o instrumento que tu quer, baixa, diga uma coisa só, para pegar a questão da Nasdaq, da queda maior, tem que ser por semana, porque como eu comentei, depois da primeira semana, segunda semana de 2002, a Nasdaq já subiu, então se você pegar mensal, você não vai pegar essa mudança ali. Você pode fazer esse quadro com qualquer um, inclusive até recomendo, faça com o S&P 500, faça com o Ibov, faça com vários outros índices e tenha a visão da verdade, da realidade, para de sair de narrativas. Vamos cair para dentro aqui do olho nele, né? Do olho nele, S&P 500. Primeira coisa, algumas semanas aqui eu mostrei para vocês esse ombro, cabeça, ombro não tinha sido formado. E eu falei para vocês, olha, esse ombro, cabeça, ombro, se acontecer, for rompido, ele vai dar
tal número. Que? Isso é análise técnica. Né? Análise técnica tem uma premissa básica que as pessoas esquecem, que é analisar comportamento. Análise de preço é comportamento. Então, eu tenho o que eu vejo que fizeram no passado e tento projetar para o futuro. Comportamento de operadores. Certo? Beleza, já passou, quem botou grana no bolso botou, quem não botou, não tem problema, a gente tem mais oportunidade aí, tanto é que esse gráfico está gritando para mim. Eu já marquei 2 regiões interessantes para vocês, não é questão de região de suporte e resistência, tá ali, podem pegar, esse é o meu gráfico, deem uma olhada, estudem. Conclusões, vamos concluir, né? Galera, se rimar, se Mark Twain realmente diz que a história não se repete, mas pode rimar às vezes, a gente tem chão ainda para cair pela frente. Então, pare de querer pegar. Eu não tenho faca aqui, né? Mas vou fazer aqui. Pare de querer pegar a faca caindo. Tá? Vai furar a mão. Cuida lá. Não é só para sair comprando. Amanhã, né? Segunda, talvez eu fale um pouquinho de múltiplos. Talvez. Se você estiver lá, você vai ver. Cuidado para não vender barato e comprar caro. Também, né? A narrativa do fim de mundo, ele faz isso. Faz com que você desfaça das ações, porque está caindo muito. E aí você vende barato e depois quer comprar caro. E aí você não vai ganhar dinheiro assim, certo? Temporada de resultado tá chegando, tá chegando. Vamos ver se as queridinhas lá atrás que eu falei que poderiam ter bons resultados. Eu acredito que vou, pelo que eu tenho visto, tá? Vamos ver. Não eu, né? As empresas, né? Por exemplo, esse setor energético, utilities, aquela coisa toda lá, tá? Aqui vai assistir as aberturas. Acho que vai dar bom. E para fechar, galera, não só se desespera quem não tem estratégia, beleza?